Olá, meus irmãos. Eu gostaria de responder a uma pergunta que tem chegado a mim, que é a seguinte: é possível nós realizarmos a ceia do Senhor, a Páscoa de Cristo, online? Então vamos tentar entender isso à luz da Escritura Sagrada, bem como dos nossos símbolos de fé e do nosso manual presbiteriano. Na Escritura Sagrada, em 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo trata sobre a ceia, no verso 33 diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O que eu destaco aqui nesse pequeno versículo é a palavra reunir. Todos devem estar reunidos. Portanto, o culto, ele só acontece quando há a reunião dos crentes. Mas aí talvez você diga: bem, pastor, mas qual é o problema? Há uma reunião em casa. Ali, quando a família está reunida, ela está cultuando ao Senhor. É verdade. É possível realizar o culto no lar. Sabemos disso. Os nossos símbolos de fé, inclusive, afirmam sobre essa possibilidade. Mas há um aspecto que eu quero trazer aqui, que está na nossa confissão de fé, no capítulo 29, no artigo 3, que diz assim: nessa ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação, quando eles estão congregados, reunidos. Então, para que possamos participar da ceia do Senhor, é necessária a presença de um ministro. O ministro deve estar lá. Somente ele possui a autoridade para a realização deste sacramento, para a direção deste sacramento. É por isso que o Manual Presbiteriano, nos artigos 30 e 31, dizem assim: o ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela Igreja, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da Palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. E o artigo 31 diz: são funções privativas do ministro administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Aí você diz assim: mas o pastor ele não pode administrar a ceia do Senhor online? Não, porque a Escritura Sagrada, bem como os nossos símbolos de fé, também deixam claro que deve existir a reunião física, não online. Se uma família está em casa ali, licitamente cultuando ao Senhor, e o pastor está em outra casa, do outro lado da cidade, ainda que se vejam virtualmente, eles não estão reunidos, eles não estão juntos, eles não estão em assembleia. Daí então a impossibilidade da realização da ceia do Senhor online. É claro que esses parâmetros todos cabem às igrejas presbiterianas do Brasil, porque somos confessionais e nós subscrevemos os símbolos de fé de Westminster. Ou seja, a nossa confissão de fé é autoridade sobre nós. Outras denominações eu não posso responder, mas para nós que somos confessionais, é impossível a realização da ceia online. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos ajude e venha abreviar esses dias tão difíceis em que estamos afastados socialmente por conta desta pandemia do coronavírus. Que Deus nos abençoe.